E aí, seus morcegos, como é que vocês estão? Eu sou o Ibe e hoje a gente tá aqui para reagir a mais um vídeo do meu mano Semideus, dessa vez, mídias obscuras de existência não confirmada Lost Media. E é isso, rapaziada. O link do vídeo original vai estar na descrição para vocês irem lá, se inscrever no canal do Semideus, deixar o like, que é muito importante, deixa o like aqui também, e me segue nas minhas redes sociais, que estão aparecendo aí na tela, e meu servidor do Discord, que também vai estar na descrição para você entrar e a gente bater um papo. É isso, mano. Vamos lá ver que mídias são essas que o meu mano Semideus vai falar nesse vídeo. Uma das minhas categorias favoritas de Lost Media com certeza são as mídias de existência não confirmada. Esse é o tipo de mídia mais misteriosa possível. Afinal, ela não só está indisponível, mas nós também nem sabemos se ela uma vez já existiu ou não. Mídias de existência não confirmada surgem a partir de rumores, lendas que correm pela internet e por declarações com pouco embasamento de pessoas que supostamente trabalharam nessa mídia ou a viram de alguma forma. Ao longo da história do canal eu falei de diversos casos que se encaixam nessa classificação, falando talvez os mais populares, mas ainda existem muitos casos Ok. interessantes que valem a pena serem mencionados. E é por isso que no vídeo de hoje estaremos conhecendo algumas Lost Mídias obscuras de existência não confirmada. Ok, bora lá. Vamos ver, vamos ver. Pokémon. É tradição que todo jogo de Pokémon saia em duas versões. Com essas duas versões, Sim, inclusive hoje em dia isso não faz sentido nenhum. Porque a única coisa que muda hoje em dia praticamente é o lendário, né? Que cada jogo tem o seu lendário diferente. Aí se você quiser ter os dois lendários, compra os dois jogos. Que bosta. sendo o mesmo jogo com algumas poucas diferenças, com diferenças na história e pokémons exclusivos de cada versão. Isto está presente na franquia desde os primeiros jogos. A primeira geração estreou Sim. com os Os jogos Gold Pokémon aí. Red e Pokémon Blue em 1996. 2 anos depois, em 1998, a Game Freak lançou o Pokémon Yellow, que era uma versão aprimorada dos jogos anteriores, com novas features e algumas modificações. Modificações essas feitas para adicionar elementos do anime de Pokémon nos jogos, como o seu inicial nesse jogo ser o Pikachu, assim como o Ash no anime. Esse jogo saiu Da apenas hora. como uma versão, abrindo caminho para terceiras versões de outros jogos que sairiam no futuro, como o Pokémon Crystal, o Emerald e o Platino. Mas no código fonte do Pokémon Yellow existem menções a um tal Pokémon Pink, que especulam ter sido uma Caramba. planejada segunda versão para acompanhar esse jogo. Esse código Pô, mas fonte a foi Clefairy era assim tão popular pra ter um jogo que ela era a capa? vazado lá em 2020, quando teve o Giga Leak da Nintendo, que foi um grande vazamento de dados da empresa que foram postados no 4chan. Antes disso, não existia nenhuma menção à Ah, existência com o desse tal Pokémon Jigglypuff eu Pink. Se consigo especula entender. que a grande diferença desse jogo em comparação ao Yellow seria que o jogador receberia um Clefairy como Pokémon inicial. Esse Pokémon também poderia estampar a capa do jogo. É especulado também que esse jogo seria feito para apelar para um público feminino jovem, e Ok. que possivelmente teríamos a estreia de uma protagonista feminina nos jogos de Pokémon, algo que só aconteceu na franquia no lançamento do Pokémon Crystal em 2000. Não se sabe se a Game Freak chegou a desenvolver o jogo ou se ele não passou da fase de conceito. Se esse for o caso, nenhuma build do Pokémon Pink existe, mas isso nunca foi e provavelmente nunca será confirmado. Cara, eu acho que foi algo realmente que eles pensaram, tá ligado? Pensaram em fazer, mas até porque faz sentido, né, pra apelar pra um público feminino. Mas não sei se chegaram mesmo a botar pra frente o projeto, né, desenvolver. Essa parte acho que não. Mas deve ter algum fanmade. Aí, ó. Agora, falando de filmes de existência não confirmada, Bagulho de você já se vampiro me perguntou interessa. qual foi a primeira adaptação do livro Drácula de Bram Stoker para o cinema? O livro que nos introduziu à figura do Drácula?
A primeira adaptação oficial do livro foi o filme Drácula de 1931, que tem o ator Bela Lugosi como personagem título, que foi eternizado como um dos clássicos do cinema de terror. Mas alguns anos antes disso, foi lançado o filme Nosferatu, em 1922, que é uma adaptação não autorizada do livro de Bram Stoker. Não é à toa que o nome Drácula não é usado no livro, nem o nome de qualquer outro personagem que aparece na obra. Mas isso não impediu que a produção do filme fosse processada, com a família do Bram Stoker pedindo que todas as cópias desse filme fossem destruídas. Isso quase fez Nosferatu se tornar uma obra perdida, se não fosse algumas cópias do filme que sobreviveram. Porém, ainda Caraca. não foi Nosferatu a primeira adaptação de Drácula para um filme. Esse título é geralmente atribuído ao filme A Morte do Drácula, ou Drácula Halala, um filme húngaro lançado em 1923, mas que foi produzido entre 1921 e Meu 1922. Deus, que bagulho Drácula obscuro. Halala é um filme atualmente perdido, que temos apenas algumas poucas imagens sobreviventes. Mas existe uma questão: apesar de usar o personagem do Drácula, é dito que esse filme tinha uma história bem diferente do livro, logo não era uma adaptação completa da obra de Bram Stoker. Mas também existe a história de um suposto filme ainda mais antigo, que seria finalmente a, de fato, primeira vez que veríamos o Drácula no cinema. Essa seria uma adaptação de Drácula feita na Rússia e lançada em 1920. Esse suposto Meu filme Deus. foi mencionado em uma enciclopédia chamada Vampire Book, The Encyclopedia of the Undead. Um livro que fala sobre a história dos vampiros, tanto nas lendas quanto na ficção, que foi escrito por J. Gordon Melton e lançado em 1994. Nele temos uma das primeiras menções a esse tal filme russo de 1920. Atualmente nada do filme está disponível, seja fragmentos dele, imagens ou mesmo uma sinopse, ou até as pessoas que trabalharam nele, como seu diretor É ou muito seus antigo, atores. né? Não existe, na verdade, nenhuma prova que esse filme realmente existiu. Não é à toa que ele está sendo comentado nesse vídeo. Mas existe a especulação de que, se esse filme realmente tem existido, ele poderia ter sido dirigido por Viktor Turjansky, um diretor russo ativo nessa época, e ter seu elenco composto majoritariamente por atores ucranianos. Se essa data de 1920 estiver de fato correta, o filme foi produzido e lançado durante a Guerra Civil Russa, uma época em que a produção cinematográfica no país era praticamente limitada a documentários e filmes de propaganda. Especula-se também que as cópias do filme teriam sido destruídas durante a Guerra Civil, ou seja, o filme teria existido por muito pouco tempo. Uma das teorias mais aceitas sobre esse filme é que ele nunca existiu de fato e ele é, na verdade, aquele filme húngaro de 1923 que foi confundido com uma produção russa obscura. Mas caso essa obra realmente tenha sido feita, hoje ela é extremamente obscura. Pô, mas essa capa aí é doideira, né? Porra, achei da hora essa capa, mano. Pô, se tu colocar aquele bagulho do Parental Advisor, vira uma capa de álbum aí, pô. Foda. Me lembrou também um pouquinho, não tem nada a ver, mas me lembrou a capa do Death Grips, Money Store. E completamente perdida, talvez para sempre, e detém o título da primeira adaptação de Drácula da história do cinema. É isso, pô. E ainda durante a era muda do cinema, temos casos como The Chaperone, um filme de comédia romântica e drama que foi lançado em 1916. The Chaperone é considerada uma das primeiras comédias românticas do cinema, e o filme foi produzido pelo estúdio S&A Productions. The Chaperone, assim como a maior parte dos filmes da era muda, não sobreviveu até os dias de hoje. Afinal, a maior parte das produções da S&A se perderam. Mas devido a descrições do filme feitas em diversas publicações da época, sabemos todo o seu plot. The Chaperone segue a história de uma mulher herdeira de uma rica família chamada Maddie Hemingway, que ela e sua mãe estão em busca de um rico homem para que ela se case. No entanto, Maddie acaba se apaixonando por um homem pobre chamado Jim Ogden, que também gosta dela, mas não está interessado em sua fortuna. A mãe de Maddie, no entanto, não aprova a relação e encontra outro pretendente para sua filha, o Conde von
John Twillie, não sabendo que esse homem é uma pessoa interessada apenas em roubar a fortuna da família Hemingway. O filme em si realmente existe, ou existiu, afinal, muito provavelmente nenhuma cópia dele sobreviveu. Mas existe uma mídia relacionada a ele que existem dúvidas de sua existência. Um dos atores escalados para participar do filme foi Richardson Porra, a foto do cara. Coron, que já era considerado nessa época um veterano na indústria. The Chaper Room é considerado seu último trabalho, afinal o ator veio a falecer no dia 24 de setembro de 1916, durante a produção do filme. É dito que sua morte foi causada por um acidente de carro, e esse é o único detalhe presente em todos os relatos e descrições de sua morte, que apareceram em publicações nos meses seguintes. A maioria dos relatos afirma que o acidente que tirou a vida do ator não estava relacionada com a produção do filme. Um relato específico, no entanto, diz que ele saiu de carro do estúdio após um atraso nas filmagens, com outro relato dizendo que ele morreu antes de sequer gravar sua primeira cena para o filme. Mas existe um relato em específico que diz que o acidente foi resultado direto da gravação de uma cena para o filme. Nesse relato é dito que, para o filme, Cotton deveria gravar uma cena em que ele pularia de um carro em movimento. Segundo essa história, o ator cronometrou mal o time de seu salto, o que fez ele se chocar diretamente com o carro, morrendo na hora com a câmera ainda operando. Pior que é foda, né? Tipo assim, antigamente não tinha. Mano, não tinha efeito especial, não tinha CGI e tal, mano. Até, ou então tinha IA, né? Como tem hoje em dia. Então, tipo assim, tudo era feito, mano, no seco, né? Era tudo ou atuação mesmo ou efeito prático, né? Ou técnicas também de filmagem e tal. Mas é foda, mano. Quantos atores aí não devem ter se machucado, principalmente fazendo alguma cena de ação, né? Porque, pô, o cara, mano, não tinha o que fazer, né? Não tinha como simplesmente só fazer uma parte ou fingir, depois ir no computador e fazer tudo com CGI e o resto, né? Pô, que nem a explosão, né? Tipo assim, antigamente os caras realmente tinham que explodir as coisas, né? Porque não tinha como fazer uma explosão de CGI, tá ligado? Então é foda. Segundo o jornal Kinematograph Weekly, que repercutiu essa versão da história, a morte de Richardson Coron foi a 8ª morte dentro de um set de filmagens na história. Não se sabe exatamente como foi a morte de Richardson Coron, devido a esses diversos relatos contraditórios. Com isso, existe uma grande possibilidade de não existir essa gravação de seus últimos momentos. Caramba. Também temos o caso de um documentário feito no Império Otomano em 1914, que tem o título traduzido para o português A Demolição do Monumento Russo em San Stefano. O título Caramba. do filme é bem autoexplicativo. Ele se trata da gravação da demolição de um monumento construído pelos russos na cidade de Istambul, que foi construído em homenagem aos soldados russos que morreram na Guerra Russo-Turca, que durou entre 1877 a 1878. Sim, os russos construíram um monumento em território otomano, logo em uma das suas cidades mais importantes. Em 1914, o Império Otomano e o Império Russo declararam guerra um contra o outro 3 meses após o início da Primeira Guerra Mundial. Devido a isso, como uma forma de passar uma mensagem, o ministro da Guerra Otomano, Enver Pasha, ordenou que o monumento fosse demolido. Com isso, segundo a história, o diretor Fuat Uskinay teria gravado o momento da demolição do monumento russo. Gravação essa que se tornou o primeiro filme turco, o que também concedeu Caramba. a Uskinay o título do primeiro diretor do país. Hoje existem algumas fotografias de diversos estágios da demolição Pô, do então monumento, realmente aconteceu. mas não existe nenhuma gravação do evento disponível, sendo que essas fotos não foram retiradas do filme. Na Ah, verdade, muitos duvidam que essa gravação, que se tornou o, entre aspas, primeiro filme turco, realmente tenha existido. Alguns historiadores especulam a possibilidade desse filme ter sido uma grande farsa, especulando que a demolição não foi um evento planejado, logo sendo improvável que alguém teria levado uma câmera de filme para lá e fazer literalmente o primeiro filme do país. Também existe a especulação que o Fuat Uskinay não sabia operar uma câmera direito, logo ele fingiu estar fazendo uma gravação para agradar seus superiores.
Porém, outros dizem que o filme realmente existiu e sua última cópia foi destruída em 1941, ou que o rolo original do filme foi roubado logo após ele ser gravado. Ah, mano, caraca, imagina, o cara não sabe fazer porra nenhuma, tava lá só filmando de sacanagem, porra. Tinha tirado nem o bagulho que tapa a lente da câmera. Porra. Ui, pega essa estética. Acho da hora, mano. Você me deu só uns pôster, né? Vou chamar de pôster, muito da hora. Assim, nesses intervalos do vídeo. Mas você viu o tanto de filme que ele falou, né? Porra, deve ter muito, muito filme aí perdido, rapaziada. Principalmente produção independente. O próximo caso ainda está relacionado a um filme, mas dessa Ó, vez mais uma um obra filme. bem mais recente. O filme japonês Ringu, conhecido por aqui como O Chamado, é Nossa, um aí se for filme japonês então, porra, esquece. Se for bagulho japonês, mano, tem uns 500 milhões de filmes aí que deve estar perdido ao Lost Media. dos filmes de terror mais comentados e influentes dos últimos 30 anos, considerado hoje um clássico cult. O filme conta a história de uma videotape que todos que a assistem morrem em 7 dias. Um dos Caramba. elementos mais conhecidos e referenciados do filme é a cena da garota saindo da televisão. Ringu Ah, ganhou clássico. uma adaptação americana em 2002, que recebeu sequências nos anos seguintes. Mas em relação ao filme original, existe uma história que fala sobre uma versão mais pesada do filme que nunca foi amplamente disponibilizada. Essa versão ficou conhecida como o Corte de Bruxelas, já que, segundo a história, essa versão foi mostrada apenas no Festival Internacional do Cinema Fantástico, que ocorreu em 1999 na cidade de Bruxelas, na Bélgica. Exibição essa que Ok. serviu como a estreia do filme na Europa. Quem afirma ter visto esse suposto corte do filme nesse festival, diz que ele é bem mais violento que o filme original e possui efeitos especiais mais grotescos e assustadores. Isso teria feito o filme ser ainda mais agoniante, com quem teria visto essa versão a elogiando. Porém, a existência desse corte que teria passado nesse festival é Censura? debatida. O próprio diretor do filme, o Hideo Nakata, negou em 2 entrevistas ter conhecimento da existência desse corte Ó, alternativo. até o diretor Logo, negou? por que pessoas ainda debatem a existência desse corte? Bem, isso vem da quantidade de relatos que existem vindos de pessoas que afirmam ter visto essa versão. A quantidade de relatos existentes Quer dizer, talvez o diretor tenha negado, né? Porque, não sei, mano, tem alguma coisa ali nessa versão que seja muito pesada e ele não quer que venha a público por algum motivo específico, sei lá. é grande demais para ignorar a possível existência desse corte. Isso levanta teorias que falam que o diretor está tentando esconder a existência desse corte por alguma razão. Mas o consenso parece estar do lado de que esse corte mais violento do filme nunca existiu de fato. É foda, né? Não tem prova, né, mano? This is Toronto. Agora, seguindo em frente e saindo um pouco do cinema, existe um caso relacionado a uma suposta fotografia do ex-primeiro-ministro canadense Pierre Trudeau. Trudeau foi o primeiro-ministro do Canadá em 2 ocasiões, de 1968 a 1979, e novamente de 1980 a 1984. Pô, foi Durante o muito seu tempo. segundo mandato, Pierre Trudeau estava diretamente envolvido no ato da Constituição de 1982, que aprovou uma nova Constituição para o país para dar autonomia total ao Canadá, cortando muito dos laços administrativos que o país ainda tinha com o Reino Unido. A partir desse ato, o governo canadense poderia fazer emendas em sua própria Constituição. Nesse momento, também, o país estava sofrendo altos índices de desemprego, havendo uma baixa aceitação do atual governo. E depois das negociações envolvendo a Constituição, no dia 8 de agosto de 1982, o político estava de férias com seus filhos na cidade de Salmon Arm, na Colômbia Britânica. Inclusive, um dos seus filhos, o Justin Trudeau, alguns anos depois também se tornaria primeiro-ministro do país. Ele estava Doideira. nessas férias com seu pai. Nesse dia, quando Trudeau e seus filhos estavam pegando um trem na cidade, um grupo de provocadores se aproximou
aproximou de seu vagão pelo lado de fora e começou a atirar ovos contra a sua janela. Em resposta, Nossa. o primeiro-ministro mostrou o dedo do meio para esse grupo. Esse incidente fez o Pierre Trudeau parecer não profissional e desligado das questões que o país vivia na época. E o incidente também foi usado pelos seus adversários políticos durante o resto de seu mandato como primeiro-ministro. É especulado que um fotógrafo estava na estação de trem onde esse incidente ocorreu, que teria batido uma foto do exato momento em que o Nossa, mas que político bagulho teria mostrado o específico, dedo. A né? foto então mostraria Trudeau pela janela, mostrando o dedo do meio ao lado de um ovo que foi jogado contra ele. Existem apenas reconstruções dessa fotografia, já que ela não está disponível. Afinal, devido à falta de É. evidências concretas sobre Mano, até porque se essa fotografia viesse a público, né? Se ela realmente existir, mano, tinha acabado ainda mais com a carreira do cara na época. essa tal foto, ela pode sequer nem ter existido. Mas todo o incidente que teria sido capturado nessa foto realmente aconteceu e atualmente o vagão onde Trudeau estava no momento está exposto em um museu na cidade de Peterborough, na província de Ontário. Caraca, mano, pô, pegaram um vagão pra fazer exposição, cê é louco. Pô, um exemplo muito mal comparado, mas é tipo assim, é tipo pegarem a faca que o maluco lá acertou o Bolsonaro, tá ligado? Pegarem essa faca e colocarem no museu de exposição, tá ligado? É, Quando falamos em mídias de existência não confirmada, nunca se deve deixar de lado alguma lost media das Filipinas. Afinal, existem muitos relatos de lá que falam sobre comerciais e PSAs bizarros que só sobrevivem nas memórias das pessoas que o presenciaram enquanto assistiam à TV. É bem estranho que de todos os países as Filipinas tenham tantos casos assim. O pessoal que faz anúncio lá são bem criativos. Um desses casos é o do PSA, ou Anúncio de Serviço Público Antidrogas, chamado Shabu. Segundo os relatos, esse comercial era transmitido no canal IBC 13 durante os anos 80 e 90, com alguns relatos colocando a data em que ele era transmitido entre 1986 a 1987. Existem algumas descrições do comercial na internet, e elas geralmente dizem que o comercial começa com um fundo preto. Após um tempo, aparece uma figura branca em forma humana, feita de isopor. Esse isopor começa a ser derretido por um líquido, possivelmente um ácido, que caía nele. Após a figura humana ser completamente derretida, a tela sobe e uma palavra aparece no local onde estava caindo esse líquido ácido. No caso, a palavra Shabu, uma palavra em tagalo que significa metanfetamina. É dito que esse comercial não possui nenhuma narração, apenas uma música tensa de fundo que vai caraca, que construindo a bizarro. ambientação até a revelação da palavra Shabu. Não existe nenhuma evidência que esse PSA existiu além de relatos na internet. Nenhum fragmento ou imagem dele está disponível. O que existe na internet são apenas recriações Ó, desse comercial misterioso. da hora esses comercial, mano. Tipo, que não é jogado na sua cara direto. Quer dizer, se bem que isso é meio que jogado porque escreve literalmente a palavra, né? Mas, mano, tem uma parada aí mais de interpretação, né? Ah, que doideira. Pô, podia ter um cara falando com uma voz forte assim, Shabu, tá ligado? Opa, atenção, o último tópico contém temas sexuais, logo não é recomendado para todas as audiências. Pô, rapaziada, tá ligado, né? Se vocês têm gatilhos, se sentem desconfortáveis, mano, deixa o like antes de sair do vídeo e passa no canal do Semideus também, se inscreve lá, deixa o like. Mas é isso, vamos continuar assistindo aqui. Você foi avisado. Agora, para finalizar, vamos falar de um caso bastante esquisito. Essa é mais uma entrada na série de Bizarro. animações mais 18, feitas por animadores de um estúdio se utilizando de personagens conhecidos. Sim, isso aparentemente é um tema recorrente dentro da Lost Media. Afinal, existem vários casos com essa ideia que eu até já abordei alguns deles aqui no canal. O mais famoso deles é a suposta sex tape do Mickey e da Minnie, que seria Que isso? Ah, que
Pô, tá de sacanagem. Porra, mano, a humanidade é humanidade, mano. Não para de me surpreender, mano. Bagulho Uma doente. animação feita por funcionários da Disney em 1936 que mostraria Mano, olha isso, em 36, mano, tá ligado? Tipo, não é hoje em dia e tal, que é essas porrada aí toda de animação, mais 18 e tal. Não, é o bagulho de 1936, mano. A animação ainda tava engatinhando, os caras já tava pensando em fazer putaria. o casal de ratos brincando, se é que você me entende, para comemorar o aniversário do Walt Disney. Segundo a história, Ai, que aparece caralho. apenas em uma biografia não autorizada do Walt Disney, quando foi mostrado a ele essa animação, o Walt Disney demitiu todos os É funcionários que óbvio, né? participaram da criação É dela óbvio. e ordenou que a animação fosse destruída. Não se sabe se isso realmente aconteceu, já que a sua única fonte é um material controverso, aquela biografia. É, Mas a primeiro suposta foi. animação do Mickey e da Minnie em um momento íntimo não é o único caso dessa natureza que surgiu dentro dos estúdios da Disney. Sim, isso supostamente aconteceu mais de uma vez lá. Esse Meu outro Deus. caso seria uma Meu animação feita Deus. a partir de rascunhos a lápis do Grilo do Pinóquio e da Meu Tinkerbell do Peter Deus. Pan fazendo o ato juntos. Pois é. Já me desculpo de antemão de ter colocado essa imagem na cabeça de vocês. O Grilo e Nem o próprio Semideus tá aguentando narrar essa parte do vídeo, mano, de tão absurdo. a Tinkerbell, após estrearem em seus respectivos filmes, o Pinóquio de 1940 e o Peter Pan de 1953, se tornaram grandes mascotes da Disney na época, sendo personagens bastante reconhecíveis pelo público, mesmo eles não sendo os protagonistas de suas obras. A Tinkerbell, por exemplo, décadas depois, ganhou sua própria série de filmes e aparecia constantemente em materiais do Walt Disney Studios. A Tinkerbell em si foi criada pelo animador Mark Davis. Ele era considerado parte de um grupo de animadores conhecido como Nine Old Men, ou os Nove Anciões. Eles ficaram conhecidos por trabalharem ou até criarem de forma direta grandes obras dentro da Disney, como os filmes hoje considerados clássicos do estúdio, com todos eles hoje sendo considerados lendas da animação. Foi reportado que, Ok. durante os anos 50, o Walt Disney e os executivos da companhia supostamente achavam a personagem Tinkerbell muito sensual para os futuros planos que eles tinham para a personagem. Com isso, eles determinaram que as aparições futuras da Tinkerbell seriam modificadas para ela ter uma aparência mais amigável para os planos da marca. Isso teria Ok. deixado alguns dos nove Ok, isso faz sentido, né? Já que é uma parada infantil, né? O desenho infantil faz sentido ela ter uma aparência menos sensual e mais amigável, faz sentido. anciões insatisfeitos, já que eles acreditavam que isso seria um insulto ao trabalho de Davis. A partir disso, eles teriam se organizado secretamente e, segundo a história, teriam criado uma animação de 10 a 15 segundos que mostraria o Grilo e a Tinkerbell juntos fazendo aquela coisa. A Ah, que isso, animação, cara. após isso, começou a ser mostrada para os animadores recém-contratados, como uma forma de brincadeira para chocá-los. Os criadores da animação também tentavam mantê-la longe de seus superiores, para não ter o mesmo destino dos animadores que supostamente criaram aquela animação do Mickey e da Minnie. Em algum momento, essa pequena animação simplesmente desapareceu e não é vista há mais de 60 anos. A Graças a história Deus. sobre essa animação da Tinkerbell e do Grilo ficou conhecida graças a um escritor especializado na história da Disney chamado Jim Hill, que publicou sobre a história em seu blog pessoal na internet. Ele teria entrevistado ex-animadores da Disney que teriam visto essa suposta animação. Segundo ele, esses ex-animadores teriam ingressado no estúdio entre o final dos anos 50 e o início dos anos 60. Animadores que teriam começado a trabalhar na Disney após esse período afirmaram terem ouvido falar da animação, mas nunca a viram de fato. O que Foram indica poupados. que a animação se perdeu
durante os anos 60, existindo a possibilidade do criador dela ter levado os desenhos com ele após sua saída do estúdio, ou mesmo o cenário onde a animação tenha sido descoberta e destruída para que ninguém de fora da Disney a visse. Muitos questionam a veracidade desses relatos apresentados É por bem Hill, estranho. já que o escritor não mencionou por nome nenhum animador que teria dado esses relatos sobre É, a mano, é foda, mas é foda também, né? Tipo assim, ele mencionar nomes às vezes pode ferrar com o cara, né? animação. E os inscritos em seu blog são o único lugar onde essas informações aparecem como fonte. Logo, essa animação mais 18 da Tinkerbell com grilo pode nunca ter existido, sendo apenas um rumor que surgiu recentemente, ou mesmo uma Tomara que história seja que rumor mesmo, porque é percorria os bizarro pensar nisso. corredores do estúdio da Disney durante essa época. Mas um fato interessante é que existe uma história em quadrinhos oficial onde a Tinkerbell e o grilo aparecem. Nessa história, a Tinkerbell Eu não encontrei quadrinho da onde surgiu esse painel. O único crossover direto entre os dois personagens que eu encontrei foi a história Rescue at Midnight, encontrada na edição Walt Disney Comic Disney, que conta outra história. acaba recebendo a mesma maldição da Branca de Neve e cai em um sono profundo. Porém, ela se livra dessa maldição por um beijo do grilo. Isso seria uma referência a essa animação perdida? Provavelmente não, mas é uma ligação É, curiosa de qualquer forma. semideus. France. Acabou. Diferente esse final. Pô, tô acostumado com o meu mano Semideus despedindo da gente no final, falando, então é isso. Mas é isso, mano. Vídeo da hora, meu mano Semideus. Lembrando, rapaziada, que o link do vídeo original vai estar aí na descrição pra vocês irem lá dar uma moral pro cara, né? Que eu só tô reagindo, só tô roubando conteúdo, basicamente. Mas é isso, mano. Ótimo vídeo. E lembrando que minhas redes sociais também vão estar na descrição, junto ao meu servidor do Discord. Entra lá pra gente bater um papo. E é isso. Tamo junto. Comenta que outros vídeos, que outras músicas vocês querem ver react aqui no canal, né? E até mais.